Olá, meus queridos irmãos, meus amigos que têm nos acompanhado durante os estudos da Palavra de Deus. É uma alegria imensa poder estar aqui mais uma vez transmitindo mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje sobre a história de um homem chamado Zaqueu, que está registrado em Lucas capítulo 19, de versos 1 a verso 10. Uma coisa importante que a gente vai destacar aqui nessa história é que quando Jesus estava trabalhando para levar pessoas a seguirem, a ouvirem o seu convite especial, que é o plano da salvação, ele não fez distinção, ele não escolheu pessoas, pelo contrário, ele deu oportunidade para todos. E aqui em Lucas, após capítulo 18, ele apresentar o plano para um jovem, em capítulo 18 sobre o jovem rico, está de verso 18 a 23 registrado, e também em Mateus e Marcos também registram a mesma história. No final, aquele jovem rejeitou o plano da salvação. Jesus disse que faltava apenas uma coisa para ele fazer, que era ir vender tudo que tinha, distribuir para os pobres e teriam um tesouro no céu. E ele então saiu triste, com a cabeça baixa. E uma coisa que a gente vai notar, dando sequência a esse texto, Jesus vai dizer no verso 24, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil para passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. E aí a gente vai ver que Jesus vai dizer que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E aqui entramos no contexto da vida de Zaqueu. Lembrando dessa palavra que Jesus falou, que é difícil um rico entrar no reino de Deus, encontramos então o homem chamado Zaqueu. A primeira coisa que a gente lê aqui no verso 1 é que, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade de Jericó. Então Jesus deu a Zaqueu a oportunidade, ele então aproveitou aquela oportunidade que Jesus mesmo, atravessando Jericó, proporcionou para Zaqueu. Então Jesus passou em Jericó, ele também passa agora lhe concedendo também essa oportunidade como concedeu a Zaqueu. E no verso 2 diz que ele encontrou um homem. E diz aqui no verso 2 que eis um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Esse homem não era um homem comum, era um homem publicano, maioral na sua estipe, era um cobrador de impostos, rico, era um homem de uma condição social elevada, não era qualquer pessoa, ao contrário, então, daquele jovem que falamos há pouco, o jovem rico, que tinha muitas propriedades, por isso não estava pronto a seguir Jesus. Ele abriu mão de seguir a Jesus, não estava pronto a entregar, a abrir mão apenas daquilo que lhe faltava, que Jesus mencionou para ele, vai, vende tudo que tem. Só faltava isso para ele. Mas esse homem era também um homem importante, um homem na sua condição social riquíssima. Jesus procurou ver Jesus, uma atitude daquele que tem interesse de conhecer o plano da salvação. Zaqueu diz no verso 3 que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Ele procurou ver Jesus. Ele era um homem baixo e subiu ali tentando de uma maneira ou de outra, vencendo os obstáculos para conhecer a Jesus. E diz no verso 4 que ele então tomou uma atitude importante, então correndo adiante subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Ele subiu em uma árvore frondosa que tinha muitos galhos, e ele então procurou um galho para sentar e aguardar o mestre Jesus passar. Então o esforço de Zaqueu, ao aproveitar essa oportunidade, tem uma lição tremenda para nos ensinar, é que Jesus ele vai passar na sua vida, na sua cidade, no seu bairro, e a pergunta é,
Até que ponto você está preparado para entender esse chamado? Jesus diz em verso 10 que ele, aqui em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu estava perdido. Ele era rico porque ele extorquia as pessoas, ele conquistava as riquezas ilícitas. Ele era um pecador que estava mergulhado no materialismo, era injusto, era uma pessoa ímpia. Como muitos de nós temos problemas com o pecado que infelizmente nos distancia de Deus. E aí a atitude de Zaqueu foi algo tremendo. Ele subiu em uma árvore, né? Ele fez tudo o que ele podia para ver Jesus passar. Ele sabia da importância de Jesus. Então, você tem visto Jesus passar ou ouvido sobre Jesus tantas vezes? Agora a pergunta para você é: qual é a sua atitude diante desse fato inaudito? Jesus planejou te salvar porque diz o texto que ele veio buscar e salvar o perdido. Você está perdido? Então, faça como Zaqueu, supera os obstáculos e busca o Senhor enquanto você pode. Não demora. Amanhã poderá ser muito tarde. E aí a gente vê o plano sendo apresentado para aquele homem após ver o esforço dele. Então a gente vai ver o plano de Deus sendo apresentado para aquele homem. A gente vê que o plano da salvação é um plano pessoal. Jesus, quando chegou ali, no verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse o quê? Zaqueu. A primeira coisa que a gente identifica, meu querido, é que o plano de Deus, ele é pessoal. A graça de Deus, que é extraordinária, ela contempla todas as pessoas, inclusive você e eu, que ouvimos um dia o convite de Jesus, Zaqueu. Esse nome, ele pode ser incluído. Então coloca nesse versículo o teu nome e entenda que Jesus também te chama assim como chamou Zaqueu. Uma outra característica desse plano de salvação é que ele é urgente. Aqui Jesus disse: desce depressa. Então esse plano, ele não tem uma data de validade, mas ele é urgente. Jesus, quando chamou um pecador para ouvir a palavra, Zaqueu, desce depressa. Ou seja, hoje, diz o profeta, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Zaqueu entendeu ali que aquele momento era singular, era importante. Então, o evangelho é para hoje, o amanhã não pertence a Deus. A palavra de Deus sempre é hoje. O chamado de Deus para o homem é para que ele se arrependa agora, hoje, nesse instante. Então, não espere. Você deve vir a Cristo hoje. E ele diz para você se preparar. Então, assim como Jesus chamou Zaqueu com urgência, ele também está lhe chamando com urgência. Zaqueu, coloca o seu nome e diga: toma uma atitude agora. Então faça isso, não espere, faça isso agora. Uma outra característica desse plano de Jesus é que ele é um plano amoroso, é atraente. Meu querido, quando Jesus diz aqui no verso 5, me convém ficar hoje em tua casa, Jesus se dispôs a apresentar a Zaqueu uma proposta irrecusável. Filho do homem, o Filho de Deus, ele quer entrar na tua casa, transformar a tua vida. Ele quer mudar aquele homem que é materialista, que é considerado um homem ímpio, ladrão, porque ele extorquia o dinheiro do povo, odiado pelo povo. Jesus não se importou com isso. Ele apresentou o plano dele em perfeito estado e atraente. Eles talvez tenha sido um ato totalmente contrário àquilo que os homens religiosos daquela época esperavam. Chamar um homem ímpio para estar na casa de um homem contaminado com o pecado, um homem perverso, e então aquilo colocaria em risco
o próprio testemunho de Jesus, mas ele estava pronto a fazer isso para mostrar o seu amor para todos os homens. Não importa qual é a sua situação, o problema que você está, o Senhor chama você pelo seu nome e Ele também, Ele quer que você seja atraído pelo seu amor, Ele quer entrar na tua vida e transformar a tua vida. E, claro, diante disso, os críticos que sempre estão em torno, eles então nos vão censurar quando você está pronto a andar com Cristo, caminhar com Cristo, assim como Zaqueu, que recebeu aquela proposta irrecusável. Eles vão censurar. É o que diz aqui no verso 7. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Então, Zaqueu ali foi censurado. Aquele homem que extremamente religioso, que olhou e viu Jesus, o homem que eles achavam ser perfeito, porque ele de fato o era, entrar na casa de um homem ladrão, pecador, miserável, isso iria contaminar. Eu não sei se você já pegou a sua mão limpa e colocou em uma água suja. Quando você tira a sua mão limpa, o que acontece com a sua mão? Está suja, não é? Porque a água está contaminada. Essa era a ideia que os religiosos daquela época entendiam. Se Jesus, sendo puro, entrasse naquele local, ficaria sujo com o pecado. E aí Jesus provoca mudança na vida de todos, meus queridos. Entendendo que o plano de Deus ele não é restrito para um grupo exclusivo de pessoas, a gente vai entender que quem entende o plano de salvação acontece várias mudanças. Foi isso que aconteceu. Diz aqui no verso 8, entremente, Zaqueu, no meio desse momento extraordinário, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A lei, ela requeria 20%. Zaqueu estava pronto a dar 4 vezes mais. Ou seja, o que aconteceu? O plano da salvação, ele muda a vida do homem radicalmente. Aquilo que anteriormente eram os valores, era o amor, era a paixão de Zaqueu, tornou-se algo obsoleto, porque Cristo faz isso, ele tira do nosso coração os interesses materiais e nos coloca no nosso coração interesses espirituais, para termos o privilégio de poder estar desfrutando, não dessa pátria, mas de uma pátria celestial. A atitude de Zaqueu revelou um sinal que Jesus pôde comprovar no verso seguinte, quando diz em verso 9, então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Para Jesus identificar que você e eu somos salvos, ele precisa ver algumas mudanças acontecendo na nossa vida. Ele precisa ver você mudando de interesse, de propósito, você tomando uma direção. Arrependimento significa mudar de direção. Então Zaqueu fez um percurso e um retorno completamente o contrário daquilo que ele estava comumente acostumado. Ele tomou uma decisão. Eu resolvi fazer isso. A lei impunha 20%. Ele disse: eu devolvo 4 vezes mais. E se alguém me provar que eu roubei, que eu furtei, eu restituo também. Eu resolvo dar até aos pobres a metade dos meus bens. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, Jesus sabe que você é um filho de Deus. Por isso ele está passando hoje te dando uma mensagem para você refletir, para você tomar uma atitude. Então você precisa apenas ouvi-lo, saber que ele está passando agora, está falando contigo. Ele quer transformar a sua vida, assim como transformou a vida de Zaqueu. Você o reconhece, Jesus já sabe o seu nome, Jesus já tem um plano eterno para a sua vida. Você só precisa tomar uma atitude como
assim Zaqueu tomou. Por quê? O motivo é porque esse plano eterno de Deus é para todos os homens. Diz aqui no verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus não está preocupado com aqueles que vão colocar barreiras no plano de Deus para salvar a sua vida. Ele está focado em mostrar para mim e para você seu imenso amor, seu plano irrecusável. No momento que você for chamado pelo nome, pelo dono da sua vida, que é Jesus, naturalmente você vai tomar uma decisão. Você vai entregar a sua vida a Cristo. Meu amigo, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Isso está registrado em Romanos 10, 9 e 10. E esse plano é para a tua vida. Confessa Jesus agora. Entrega a tua vida a Ele. Deixa Ele entrar na tua vida e transformar completamente a sua vida. Ele quer fazer isso agora. Não adia para amanhã. O chamado do Senhor é para agora, é para hoje. Não importa em que situação você esteja, meu amigo. O nosso Senhor, Ele quer lhe salvar. Ele veio buscar e salvar o perdido. Você e eu, sem Cristo, estamos perdidos. Precisamos urgentemente de Cristo. Eu quero orar por ti. Pai querido, ajuda esse meu amigo, esse meu irmão, aquele que ainda não desfruta da vida eterna, tem certeza que é um salvo em Cristo, para que ele possa meditar como é estar a sua vida e que ele possa agora pedir ao Senhor que entra na sua casa, que participa da vida dela completamente, mudando completamente os interesses para que ele possa desfrutar da vida eterna. Eu entrego, ó Pai, essas vidas em tuas mãos, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você que nos ouve, muito obrigado. Você que conhece já a Cristo, compartilha essa mensagem para aquele teu amigo, aquele teu irmão, aquela pessoa que você o conhece, que sabe que ele precisa de Cristo agora. Talvez ele seja o filho de Abraão, o filho de Deus. E ele conta que você vai mostrar que Jesus está passando na porta da sua vida e ele quer transformá-la, assim como transformou a vida de Zaqueu, assim como transformou a minha vida e tem transformado a vida de tantos crentes. E você que tem seguido a Cristo, faça isso. Proporciona essa oportunidade de Jesus passar na porta daqueles que ainda não conhecem do Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu quero.